Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é dia 24, a tia vai pôr aqui na lousa junto com vocês, né? Então ontem foi dia 23 de março, hoje é dia 24. 24 de março de 2021, tá? Hoje é quarta-feira, ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira, né? Então hoje é quarta-feira. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá para a aulinha de hoje. Pega a apostilinha de vocês. Eu quero que vocês abram na página 108, tá? Onde nós paramos no nosso conteúdo de história, tá bom? Eu quero trabalhar com vocês hoje história. Então vamos falar mais um pouquinho sobre família, né? Então olha só, nós vamos começar então aqui, ó, neste texto das aulas 4 e 5. Então, os parentes de João. Todos os anos, durante as férias escolares, o João e sua família vão para a casa de seus avós maternos, José e Maria, um sítio no interior da cidade. Então, o que são avós maternos? Quer dizer que são os avós do João, tá? Por parte da mãe dele, tá bom? São os pais da mãe do João, certo? Então, são os avós maternos. João gosta muito de ir para o sítio, pois lá ele brinca livremente com Argos e seus primos. Quem é o Argos? É o cachorro. Já que é uma tradição da família, todos os primos passarem as férias no sítio. Seu José e Dona Maria, os avós de João, gostam muito de receber toda a família. Além da mãe de João, eles têm mais 2 filhos, o Paulo e o Ricardo. Então, de quem que está falando aí? Dos filhos dos avós do João, beleza? O avô João e a Dona Maria são avós do João, tá? Então, além deles serem mãe, né? Além deles serem os pais da mãe do João, eles têm mais 2 filhos, que é o Paulo e o Ricardo. O Paulo e o Ricardo, eles são tios, então, no caso do João, tá? Se eles são irmãos da mãe do João, eles são tios do João e dos seus irmãos, tá bom? O tio Paulo é casado com a tia Flora e são pais de Pedro e de Aurora, beleza? Pedro e Aurora são filhos do tio Paulo, né? Tio do João. Então, Pedro e Aurora são primos do João, tá? Já o tio Ricardo, ele é solteiro, ele não é casado, ele não tem filhos. Nas últimas férias, no sítio, a avó Maria pegou o álbum da família para mostrar fotos para os netos. Contou várias histórias envolvendo parentes que João nunca tinha visto. Em uma das fotos estava a mãe de Dona Maria. A mãe de Dona Maria é a bisavó de João, que também se chamava Aurora. João levou um susto. Elas eram muito parecidas. Então, a Aurora, ela era muito parecida com a bisavó dela, que também se chamava Aurora, né? Então, aí, o que a gente conclui? Que a bisavó, ela é uma família, é uma pessoa da família que ela veio antes, né? Ela é uma ancestral do João, tá? Ela é uma das pessoas que vieram primeiro na família do João, tá bom? Então, olha só, agora virando na página 109, relações de parentesco e a árvore genealógica. Então, olha só, chamamos as relações entre os membros de uma família
de relações de parentesco. Veja aqui alguns exemplos dos nomes dessas condições. Então, presta bem atenção. Então, quando a gente fala de relação de parentesco, são os nossos parentes, desde os nossos parentes mais velhos, né, que nasceram antes de nós, até os mais novos, tá bom? Então, olha só. Vamos ver aqui, então, alguns exemplos de nome dessas relações, tá? O nome dos nossos parentes, né? Então, os pais dos meus pais são os que meus? São meus avós, certo? O pai e a mãe dos seus pais, eles são os seus avós, tá? Já os pais dos meus avós, dos nossos avós, são os nossos bisavós, certo? Os irmãos dos meus pais são os meus tios. Então, aqui no texto falou assim, que a Aurora, né, a Dona Maria e o seu José, além da mãe do João, a Aurora é o nome da bisa. Além da mãe do João, eles têm mais 2 filhos, que é o Paulo e o Ricardo. Então, o Paulo e o Ricardo, eles são tios do João, seus irmãos. No caso de vocês, os irmãos dos seus pais são os tios e tias de vocês, tá? Os filhos dos meus tios são meus primos, são nossos primos. Então, os filhos dos nossos tios são nossos primos, tá? E os filhos dos meus pais, os outros filhos dos pais do João, são os irmãos deles. Se os seus pais têm outros filhos, vocês são o que de vocês? Seus irmãos, suas irmãs, tá? Bom, também existe nomes diferentes para definir a relação entre 2 membros da família, tá? Pai ou mãe, filho, filha, tia ou tio, sobrinha, avô e avó, neto, bisavô ou bisavó, bisneto ou bisneta. Então, olha só. O que nós somos dos nossos pais, da nossa mãe ou do nosso pai? Nós somos filho ou filha, né? Nossos tios, nossa tia ou nosso tio, nós somos o que deles? Nós somos sobrinho ou sobrinha. Da nossa avó ou do nosso avô, nós somos o que? Neto ou neta. E do nosso bisavô ou bisavó, nós somos bisnetos, bisnetas, tá? Os parentes da família da sua mãe são parentes maternos. Então, lembra que a tia falou? Os parentes da família do lado da nossa mãe são os nossos parentes maternos. Então, nossos avós maternos, tio maternos, primos maternos, tá? E os parentes já da família dos nossos pais, tá? Do seu pai, são seus parentes paternos. Avô paterno, avó paterna, primo paterno, tio paterno, tia paterna, tá bom? E para organizar uma família com seus membros, podemos montar uma árvore genealógica, tá? Então, no topo da árvore ficam os parentes mais velhos. Então, olha só, quando a gente fala em árvore genealógica, nós vamos montar todos os membros que fazem parte da nossa família, tá? Desde os nossos ancestrais, que são os parentes mais velhos, até os mais novos, tá bom? Então, olha só como que tá falando. Então, no topo da árvore ficam os parentes mais velhos, beleza? Então, no caso da família do João, quem são os parentes mais velhos? O avô e a avó, né? Os bisavós, que é o Jorge e a Aurora. Jorge é o bisavô e a Aurora é a bisavó, tá? E na base, né, lá embaixo, os mais novos, tá? Como a tia falou. Então, em cima, no topo da árvore, aqui em cima, ficam os mais velhos. E embaixo, os mais novos da família, ok? Então, veja a árvore genealógica da parte da família de João. Então, aqui está a árvore genealógica do João da parte materna, tá? Pela parte da mãe dele. Então, no topo da árvore estão Jorge e Aurora, que são os bisavós de João, né?
Logo abaixo vem quem? Os avós, o Paulo e a Maria. Beleza? Aí, logo abaixo vem quem? Vem os filhos, tá? De Maria e do Paulo e as suas esposas, tá? Então, quem são os filhos do Paulo e da Maria? São o Paulo, né? Que é o tio Paulo, o Paulo, o tio Ricardo, a Catarina, que é a mãe do João, e os seus esposos. Então, no caso do Paulo, sua esposa Flora, o Ricardo está aqui sozinho porque ele é solteiro, e aqui está a mãe do João, que é a Catarina, e o marido dela, que é o João. Beleza? Abaixo aqui estão os filhos, né? Então, o Paulo e a Flora têm 2 filhos, que é o Pedro e a Aurora, certo? Já o Ricardo não tem nenhum, então não tem nada. E a Catarina e o João, aqui, então eles têm o Renato, o César e o João, beleza? Então lembra, ó, o João ele é filho da Catarina e do João. E ele tem 2 irmãos, que é o César e o Renato. Então, é assim que monta uma árvore genealógica, tá? Na nossa árvore genealógica estão todos os membros da nossa família, tá? Começando pelos mais velhos até chegar nos mais novos. Então, aqui no caso da família do João, fez a árvore genealógica pelo seu lado materno, pelos parentes dos maternos, né, dele, tá? O que são os parentes maternos? Que são os parentes que estão ligados por laços ancestrais, por laços de sangue, pelo lado da mãe dele, tá? Então, começou lá nos bisavós, depois abaixo veio os avós, né? Que são filhos dos bisavós. Depois veio os filhos dos avós deles, que são o quê? A mãe dele e os seus tios, beleza? E por último, os bisnetos da vovó Aurora e do Jorge, e os netos do Paulo e da Maria, e os filhos dos filhos do Paulo e da Maria, tá bom? Não é difícil entender, tá? Então aqui ficou os bisavós, os avós, os filhos e os netos. Ok, pessoal? Agora vamos para as atividades. Complete as frases. Então, olha só, nós vamos completar essas frases, tá? De acordo com o que está pedindo aí. Por exemplo, letra A. O irmão da minha mãe, ele é meu. Então, olha só, às vezes a sua mãe não tem um irmão, tá? Só tem irmã ou é filha única, não tem problema. Mas se a sua mãe tivesse um irmão, o que ele seria seu? Se a minha mãe tem um irmão, se ela tivesse, no caso ela não tem a minha mãe, mas se a minha irmã tivesse um irmão, o que ele seria meu? Ele seria meu tio, tá? Ele seria meu tio, ok? Então, é isso que eu quero que vocês coloquem aí, tá? Então, ó, o irmão da minha mãe é meu tio, beleza? Bom, na B, a mãe do meu pai é a minha. O que a mãe do seu pai é sua? A mãe do meu pai é a minha avó, né? Então, aí vocês vão escrever a avó, tá? É isso que a tia quer que vocês façam. Qual é a relação de parentesco que está falando aqui, que está pedindo aqui, tá? Essa pessoa é o que sua, tá? Que está falando aqui. Na C, o filho da minha tia é meu. Então, você tem uma tia, por exemplo, e ela tem um filho. Esse filho dela é o que seu? Ele é seu irmão ou ele é seu primo? Ele é seu primo, muito bem. Então, aí vocês vão colocar primo. Na D, a mãe da minha avó é a minha. Então, lembra da família do João. A mãe da avó do João é o que não? É o que dele? É a bisavó, né? Então, a mãe da minha avó, da sua avó, ela é o que sua?
Ela é a sua bisavó. Olha só, então aí vocês vão colocar aí, bisavó. As filhas dos meus pais, a filha dos meus pais é minha. Então, olha só, meus pais, minha mãe e meu pai, além da tia Cris, tem uma outra filha. Que ela é minha? Ela é a minha o quê? Irmã, tá? Então, se você não tem irmã, não tem problema. É só para responder aqui a pergunta. Vamos imaginar que você tem os seus pais têm uma filha. O que a filha, essa outra filha, além de você, tá? Que pode ser filho ou filha, é seu, é sua ou seu. É a sua, é a minha irmã, ok? Agora, feito isso, lembrando, pessoal, pausem o vídeo, façam bonitinho, com calma. Virou, depois que terminarem, virem, tá? Agora, na atividade 5, na página 110, complete o quadro abaixo com o nome de seus parentes. Então, aqui nós temos os parentes maternos e os parentes paternos. Então, parentes maternos, bisavô e bisavó. Qual é o nome do seu bisavô e da sua bisavó? Ai, não lembro, tia. Pessoal, peçam ajuda para alguém aí da família de vocês, tá? Aí vocês vão colocar aqui só o primeiro nome, tá bom? Qual é o nome da sua avó e do seu avô materno? Coloquem aqui. Nome dos seus tios e tias? Coloquem aqui. Primos e primas? Coloquem aqui. Toda essa parte aqui do lado da família da mamãe, tá bom? Aí depois lá embaixo, os parentes do lado do papai, os parentes paternos. Nome da bisavó e bisavô, avô e avó, tios e tias e primos e primas. Lembrando, só o primeiro nome, tá bom, galerinha? Na 6, leia o texto e preencha a árvore genealógica com os nomes dos parentes. Então, vamos lá. No topo desta árvore genealógica estão os bisavós da família João e Fátima. Então, aqui, pessoal, ó, no de vocês está montada, tá? Só não está o nome dos parentes aí, tá bom? Das pessoas. Então, vocês têm que colocar o nome de acordo com o texto, tá bom? Então, no topo dessa árvore, no topo é onde? Em cima. Em cima, tá? Então, no topo dessa árvore genealógica estão os bisavós da família, que são a Fátima, que é a bisavó, e o João, que é o bisavô, né? Então, nós entendemos o quê? Se eles são o topo, eles são os mais velhos, eles são os bisavós, então eles estão aqui, ó, em cima. Os primeiros aqui. Então, aí vocês vão colocar o nome, tá vendo? Ó, Fátima, que é a bisavó, João, que é o bisavô. Beleza. Aí, logo abaixo, vai vir os filhos deles, né? Que são, no caso, são os avós. Logo abaixo estão seus filhos, tá? Então, os filhos dos bisavós, que são o Eduardo, o Gustavo e o Lucas. Beleza? O Eduardo, o Gustavo e o Lucas. Então, olha lá, vamos aqui embaixo. Os filhos, eles têm 3 filhos. Então, são o Eduardo, o Gustavo aqui no meio e o Lucas. Beleza? Esses 3 são os filhos, tá? Dos bisavós. E eles são casados, no caso, o Eduardo, ele é casado com a Rebeca. Então, cadê o Eduardo? Ó, o Eduardo tá aqui. Qual é o nome da esposa? Essa aqui é a sua esposa, Rebeca. Então, vocês vão colocar o nome aí, Rebeca. Eles tiveram apenas uma filha, que se chama Marina. Então, abaixo aqui estão os filhos deles, não é mesmo? Marina, a filha deles é a Marina. E a Marina, ela se casou com o André. André é o marido da Marina, beleza? E eles tiveram uma linda bebê, que é a Angélica. Então, aqui ficou pronto, né? Então, aqui nós temos, ó,
o João e a Fátima, que são os bisavós. Então aí aqui nós temos os seus filhos com as suas esposas, né? E aí abaixo, então, falou da família do Eduardo, né? Então, o Eduardo casou com a Rebeca, né? Eles tiveram uma filha, que é a Marina, né? A Marina se casou com o André, que tiveram a bebezinha aqui, Angélica, beleza? Agora vamos do outro lado, tá? O Gustavo, ele ficou solteiro, ele não casou, né? Então, ele tá solteiro aqui. Bom, já o Lucas, que é o terceiro filho aí, ele casou-se com a Gabriela, né? Então, já o Lucas casou-se com Gabriela. Então, vem aqui na árvore genealógica e coloca o nome dela, tá? Que é a esposa do Lucas, certo? Eles tiveram o Luiz, tá? O Luiz é o filho de Lucas e Gabriela. Aí, o Luiz, ele se casou com a Bia, tá? Então, ó, Luiz, que teve junto com a Bia um casal. Então, o Luiz é filho aqui do Lucas e da Gabriela e ele casou-se com a Bia. Junto com a Bia, ele teve um casal de filhos, um filho e uma filha, que são quem? O Fernando e a Carol. O Fernando e a Carol. Então, vocês viram como que tá fácil aqui? Tá? É só vocês ir lendo o texto, os dados, né? Com o nome dos parentes, dos parentes, né, aí, e colocando. Então, no topo da nossa árvore genealógica estão os bisavós, lembra que são os parentes mais velhos, né? Aí, depois aqui vem os filhos, tá? Dos bisavós, né? Que no caso aqui são os avós, tá? Aí, depois aqui vem os filhos dos avós e aqui embaixo os netos, tudo bem? Deu para entender? Então, aí agora pausem o vídeo e coloquem aí certinho, bonitinho o nome. Façam a atividade com calma, tá? Aí, virando aqui na página 7, na página 111, perdão, atividade 7. Agora, com o auxílio de um parente seu mais velho, monte a sua árvore genealógica. Então, é fácil, ó. Como está feito aqui, tá? Vocês vão seguir esse exemplo, no caso, e vocês vão montar a árvore genealógica de vocês. Vocês vão escolher um lado, ou o lado materno ou o lado paterno, tá bom? Aí vocês vão colocar quem fica no topo da árvore. Os parentes mais velhos, no caso, os bisavós, tá? Depois vem os avós, depois vem os pais de vocês e depois vai vir o quê? Vocês, os irmãos de vocês e os primos de vocês, tá bom? Então, qualquer lado. Ah, tia, eu posso fazer do lado da minha família materna? Pode. Posso fazer do lado da minha família paterna? Pode, tá? Fica a critério de vocês aí e da família de vocês o que vocês acharem melhor, tá bom? Mas peça ajuda aí para alguém da família de vocês mais velho. Pode ser os pais, os avós, tá bom? Então, aí vocês vão fazer aqui tudo certinho, bonitinho. Aí, nós vamos fazer adicional 3 e 4, que está na página, deixa eu já falar aqui para vocês. 3 e 4 está na página 117. Então, na página 117, temos a atividade 3. Leia a história da família de Pedro e complete a árvore genealógica com o nome dos parentes dele. Então, vamos lá. Minha avó Alzira nasceu no sertão, tô lendo o texto, tá bom? Minha avó Alzira nasceu no sertão do estado do Ceará, num vilarejo bem pequeno. Desde muito nova, junto com seus irmãos, aprendeu a trabalhar na roça. Todos os dias, ela caminhava meia hora até o poço para buscar água. Mas nos períodos de seca, o poço também secava e ela ficava sem água. Então, quando minha avó cresceu, decidiu tentar a vida na cidade. Fez uma pequena mala e foi morar em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, ela conheceu um rapaz, Joaquim, com quem se casou. Joaquim trabalhava como mecânico e ela cuidava da casa. Juntos tiveram 3 filhos, Paulo,
Júlia e Roberto. O mais novo, Roberto, quando cresceu, foi fazer faculdade de jornalismo, onde ele conheceu a Cláudia. Os dois se casaram e tiveram apenas um filho, eu, Pedro. Quem tá falando, quem que tá contando essa história aí é o Pedro, beleza? Então, ele tá contando a história da árvore, da família dele. Então, de acordo com o texto que ele relatou aí para nós, né, que nós lemos, então nós vamos completar a árvore genealógica aqui, beleza? Então, nós temos já dois parentes aqui, dois nomes, que é o Joaquim e aqui é o Pedro, que é o neto. O Joaquim, ele é quem? É o avô, né? O Joaquim, ele é o avô de Pedro, ele é o parente mais velho aqui no caso da história, tá? Então, o Joaquim é o avô. Qual é o nome da avó mesmo, do João? Minha avó, Alzira. Então, a avó do João chama Alzira. Então, ela vai ficar aqui do lado, né? Junto com o João, no topo da árvore genealógica. Abaixo aqui, ó, vão vir os filhos e a nora dos avós, beleza? Então, o Joaquim e a Alzira, eles tiveram quantos filhos? Eles tiveram 3, né? Então, olha lá, ó. Quando ele trabalhava, né? Então, eles tiveram juntos, o Joaquim e a Alzira, 3 filhos, que é o Paulo, coloquem aí, a Júlia, certo? E o Roberto, né? Só o Roberto que se casou, né? Na história do João, aqui. Ele se casou com quem? Com a Cláudia, tá? Ele conheceu a Cláudia e se casou com ela. E eles tiveram um filho. Qual é o nome do filho? Pedro, que é o que está contando a história aqui. Ele falou que os outros filhos dos avós dele, que no caso são seus tios, eram casados ou tinham filhos? Não. Então aí aqui vocês não vão colocar nada, tá bom? Depois que vocês terminarem, vocês vão virar na página 118. Então, na página 118, na atividade 4, complete o diagrama abaixo. Mas, para completar, primeiro vocês respondam no caso aqui, não é responder, perdão, é completar as frases, tá? E de acordo com o que vocês completarem aqui, aí vocês vão depois completar no diagrama. Então, na letra A, eu sou o filho dos meus pais, tá? Então, eu sou o filho dos meus pais, beleza? Os pais dos meus avós são... O que os pais dos meus avós são meus? São meus bisavós, ok? Então, na A, eu sou o filho dos meus pais. Mas eu sou filha, tia, eu não sou filho. Mas é para completar de acordo com o que está na frase. Então, não está eu sou a. Então, está eu sou o. Então, o que é que o menino é dos seus pais? Ele é o filho, tá? Então, é isso que é para colocar, beleza? Na B, os pais dos meus avós são os meus bisavós. C, os filhos dos meus tios são meus... O que os filhos dos tios de vocês são seus? São seus primos, né? São seus primos. O outro filho dos meus pais é o meu. Então, ó, não está falando minha, está falando meu. Então, o outro filhinho do meu pai e da minha mãe, ele é o que meu? Ele é meu irmão. Isso, ele é meu irmão. Agora, vamos lá na E, ó. Agora, presta atenção. Eu sou a... Agora está falando a... dos meus pais. O que eu sou dos meus pais? Eu sou a filha. Muito bem. F. Os irmãos dos meus pais são meus... O que os irmãos dos nossos pais são nossos? Eles são nossos tios, né? Os pais dos meus pais são os meus... Então, o pai da minha mãe e do meu pai, eles são o que, meus? Eles são os meus avós, né? E H, qual é a palavra que aparece em destaque? Beleza, tá. Bom, aqui a gente tem que completar o diagrama e aí na H vai aparecer uma palavra em destaque, tá? A tia vai adiantar para vocês.
A palavra que aparece em destaque é a palavra família, beleza? Então, podem colocar aí, ó, na H. Coloquem família, tá? Bom, então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão completar, de acordo com o que vocês completaram nas frases, vocês vão colocar no diagrama. Letra A é filho, letra B é bisavós, letra C, primos, tá? Depois que vocês completarem, se vocês observarem que na letrinha H aqui, ó, formou a palavra família, é porque está certo, tá bom? Então, todas essas pessoas que estão aqui, eles formam aqui, na nossa família, os nossos parentes, tá bom, segundo ano? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, é só chamar a tia lá pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.